O infarto começa nas narinas. Pessoal, o que é um infarto? Charles, o infarto é quando eu tenho um ataque do coração onde meu braço começa a doer e então eu sinto uma dor horrenda no peito e então eu caio tendo uma morte terrível. Não, o infarto, pessoal, não é um ataque do coração, tá? O infarto é uma necrose causada por isquemia hipóxica. Ai, Charles, lá vem você com essas palavras esquisitas pra fazer com que a gente se sinta burro e não entenda nada. Meu querido, eu garanto que você vai sair daqui entendendo esse troço aqui. Se você sair desse vídeo sem entender o que é uma necrose causada por isquemia hipóxica, eu dou embora todos os meus gibis. E fica aqui porque entender esse troço aqui vai ser importante para que você saiba com o que você deve se preocupar na sua vida em questão de saúde, em questão do que você deve cuidar ou não. Afinal de contas, o colesterol é a treta, o colesterol que é o que mata do coração. Vamos ver isso daí. Antes de mais nada, só preciso dar alguns avisos aqui, tá? Primeiro, isso daqui não é uma indicação, uma recomendação, um incentivo a nada, tá? É um vídeo meramente informativo, mecanístico, tá? Então, você não vai sair daqui comigo te dizendo faça isso, faça aquilo. É um vídeo informativo, tá? É uma aulinha pequenininha aqui de Instagram descontraída. Segundo, o que eu vou falar aqui é o resumo da ópera de o que você teria na faculdade aí, somando patologia com fisiologia. Para você entender isso daqui, seria no mínimo umas 30 horas de aula, tá? Eu vou fazer um vídeo de 15 minutos, sei lá, alguns minutos. Então, é óbvio que muita coisa vai ser cortada, tá? Eu fiz o roteiro e fiquei passando um pente fino nele um tempão até eu largar só aquilo que eu falar, cara, isso aqui é extremamente crucial para conseguir entender o ponto, tá? O resto foi tudo tirado. Então tem alguns pontos aqui onde eu vou ter que colocar as coisas de uma maneira extremamente lúdica, tá? Então assim, esse vídeo não é para você. Se você tá estudando medicina, tá estudando veterinária ou qualquer curso da área da saúde foda, você não vai conseguir fazer uma prova olhando esse vídeo, tá? Isso aqui é para as pessoas completamente leigas que não são da área da saúde conseguir entender uma coisa que é extremamente complicada de um jeito fácil. Então é bem pedagógico, bem lúdico, bem fácil, você vai entender isso daqui. Bom, vamos lá então. O que é o Charlo? O Charlo é o pai da vidro? Também. Mas acima de tudo, o Charlo é um organismo. Organismo. E o que é um organismo? Bom, um organismo é uma maçaroca orgânica super bem organizada que trabalha e que desempenha funções para manter um equilíbrio, sendo possível a manutenção da vida desse organismo. Charlo é um organismo. E aí assim, ó, vamos ver então o organismo como sendo uma cidade. Você tá andando na cidade, você tá tomando uma latinha de Coca-Cola, Coca-Cola zero. Acabou a latinha, você fala... Bom, agora eu vou entrar no meu carro e dirigir 200 km até a cidade mais próxima e jogar essa latinha no lixo? Não. A cidade precisa, para que ela seja um organismo que funciona e que consegue fazer sua própria manutenção ali de sobrevivência, ela precisa, nesse caso, por exemplo, de um sistema de recolhimento de lixo. Para recolher esse lixo, por exemplo, você vai precisar de caminhões. Então, os caminhões, para que tenha caminhões, você precisa de um sistema de abastecimento de combustível, que são os postos, por exemplo. Aí uma cidade também vai precisar de um sistema de abastecimento de comida, né, de alimentação, supermercado. Não dá para você... Ah, nossa, acabou o arroz, vão dar 200 km. Não, você precisa ter coisas mínimas ali funcionando. Você precisa de sistemas dentro dessa cidade, individuais, cada um com sua função, cujos papéis exercidos desse sistema garantam que essa cidade consiga ter uma manutenção mínima, né? Que ela consiga desempenhar uma sobrevivência ali, né? No corpo, no organismo, nós temos esses sistemas também. No caso, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o sistema digestório e assim por diante, né? Temos vários sistemas. Cada um desses sistemas vai ter uma função. E para realizar essa função, a gente vai ter um conjunto de órgãos. Então, cada sistema é composto por um conjunto de órgãos, tá? Então, por exemplo, o digestório, que é o que nós mais gosta, que é para comer, né? Qual que é a função dele? É pegar os alimentos, quebrar tudo, separar, ver o que é útil e o que não é, jogar para dentro do corpo para você utilizar. Aí ele vai ter os órgãos que compõem esse sistema, cada um com sua função. Boca, faringe, esôfago, estômago, que vai fazer o começo da digestão enzimática, depois você vai para o intestino você vai fazer o resto da digestão enzimática. Ó. Então assim, cada sistema tem suas funções. Para exercer as funções desse sistema, nós temos um conjunto de órgãos trabalhando de maneira sistemática, tá? Então, ó, eu tenho aqui
Cada sistema é composto por um conjunto de órgãos. Cada órgão, por sua vez, é composto por um conjunto de tecido, tá? E aí agora fica um pouco mais complicado, é aquela parte onde eu vou pular muita coisa, mas basta você entender o seguinte, o que é um tecido? Vamos supor, esse quarto aqui é um órgão, tá? Qual que é a função do quarto? É fazer o Charlo feliz, tá? Possibilitar que o Charlo trabalhe, que ele fique, que ele durma, descanse e tal. Então, esse quarto tem essa função. Aí eu vou ter os tecidos. Essa parede aqui é um tecido, tá? Qual que é o papel dessa parede? É impedir, por exemplo, que o vento traga sujeira, que fique frio, né? Que ela me proteja de bandido, qualquer coisa que entre aqui. Então a função desse tecido chamado parede é essa daí que eu falei. Ah, Charla, mas no seu quarto tem uma janela. Sim, a janela é outro tipo de tecido que está também no órgão, só que a função dela é permitir que o ar seja trocado, que saia o ar velho que está aqui dentro e que entre o ar novo, trazendo oxigênio, trazendo pá. Aí na minha casa, o ralo que tem na casa, que tem no banheiro. A função do ralo, o ralo é outro tecido cuja função é escoar a água, a sujeira, jogar fora as porcarias e não deixar entrar nada, tá? Então assim, os tecidos são isso, os tecidos é o que compõe o órgão e dependendo da função do órgão ele vai ser um tecido diferente, beleza? Já por sua vez, vamos por aqui, né? Os órgãos, conjuntos de tecido. Já os tecidos, por sua vez, eles são formados por um conjunto de células. Ela tá horrorosa, mas a célula minha vai ficar do jeito que eu quiser. A célula, então, ela é a mínima unidade funcional de um organismo. Charles, mas é claro que não, nós temos as proteínas que são menores e que... Não se mete, a aula é minha, é a célula. Então, cada célula vai desempenhar uma função e juntas, quando elas vão se juntando, elas vão formar um tecido, né, que vai revestir um órgão. Esse órgão vai ter uma função específica dentro de um sistema, que é um conjunto de órgãos, e o conjunto de sistemas todos trabalhando junto em equilíbrio formam o Charlo fazendo esse vídeo agora para vocês. Então a célula é o tchan da parada. Qual que é o problema então? There is no free lunch. Nada de graça nessa vida. Para a célula trabalhar, ela precisa receber um salário. Ou seja, você precisa colocar energia dentro dela. No seu caso é um salário. Aqui no caso a gente precisa de ATP funcionando, tá? De adenosina trifosfato. Mas a gente não vai falar sobre exatamente isso. O que você tem que entender é o seguinte. Para essa célula gerar energia, para essa célula sobreviver, desempenhar a função dela, quem vai trabalhar para isso é um funcionário que tem aqui dentro que é a mitocôndria, tá? Ela é responsável para produzir energia para a célula trabalhar, para o órgão, para o tecido, blá 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 blá, Charlo fazendo vídeo. Só que ela também precisa de um salário, tá? Qual que é o salário da mitocôndria? É um gás chamado oxigênio. Oxigênio. Lembra que eu falei que o infarto começa nas narinas? Agora algo começa a fazer sentido. Bom, vamos lá para o sistema respiratório. Por que sistema respiratório? Porque é por ele que a gente traz ar para dentro. E o ar que a gente respira, cerca de 21% dele é oxigênio, tá? Então a gente vai adquirir oxigênio para as mitocôndrias por meio da respiração. Então a gente vai para o sistema respiratório. Isso daqui são 2 pulmões. Quem pensar outra coisa é uma mente poluída. Então, eu vou inspirar, né? O ar vai entrar pelas narinas, vai descer pela traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. O que é o alvéolo? Alvéolo é um tecido, né? Ou no caso, o tecido alveolar, que recobre os pulmões, né? E ele é constituído por um conjunto de células que chamam pneumócitos, tá? Esse tipo de célula, lembra que cada célula tem uma função? Ele é um tipo de célula que permite que gases passem por ele. Então, lembra que eu falei do meu quarto? Eu tenho esse tecido aqui e tem a janela. A janela é quem troca, é quem permite que o ar seja trocado, tá? Então, o ar vai descer por aqui, vai bater aqui nesses alvéolos, né? E o alvéolo deixa que o gás seja trocado. Esses alvéolos, eles são sempre todos envoltos em vasos sanguíneos. Então aqui, ó, você vai ter um monte de vasos sanguíneos que vão estar ali encostados nesses alvéolos. Quando o ar passa para cá, ele bate no alvéolo que está cheio e o alvéolo permite essa troca, o oxigênio passa para o sangue. E aí esse sangue, ele vai correndo até chegar no seu coração.
Quando o oxigênio chega no seu coração, ele vai entrar aqui e aí o coração bombeia e vai jogar ele, tá? Por meio dos vasos sanguíneos também. Ele vai jogar e aí o oxigênio vai chegar nessa célula aqui. Chegando nessa célula aqui, a mitocôndria tem oxigênio. Certo? Então aqui nós temos o funcionamento da coisa, tá? Ó, eu inspiro, o ar desce pelos meus pulmões, bate nos meus alvéolos, os alvéolos permitem a troca, o oxigênio entra para a minha corrente sanguínea, vai pelo sangue até o coração bombeia, esse oxigênio vai circular pelo meu corpo todo, chegando nas minhas células, o oxigênio é usado pela mitocôndria, que gera energia para a célula desempenha a função, o conjunto das células desempenhando função traz um tecido saudável que permite que o órgão que é composto por esse tecido possa trabalhar. Trabalhando, eu tenho sistemas funcionando, tendo sistemas funcionando, tem eu aqui dando essa aulinha para vocês. Ai, que luxo! Mas esse é o fisiológico, né? O fisiológico é quando tá tudo mara. E quando não tá tudo mara? Vamos brincar com um pouquinho de caos aqui, vamos fazer umas teorias de conspiração. Vamos supor que eu estou andando pela rua feliz, comendo uma bolota de carne, uma almôndega. E então eu estou andando, mastigando, aí chega alguém que não me vê há anos e grita "Charlo!" do meu lado. Aí eu assusto e o troço vai pro canal errado, tá? Foi pro canal errado, ele entrou na minha traqueia, pum! Bloqueou minha traqueia, por onde passa o ar. E aí o ar não passa. E aí eu tô tentando... Derrubei a cana. E aí eu tô tentando respirar, mas tô tipo... O ar não passa. E aí o ar não passa, o que vai acontecer aqui? O ar não vai entrar, não vai conseguir fazer a troca, não vai pro coração, não vai chegar na célula. E aí, ó, o oxigênio não está chegando na célula. Não temos a alimentação da mitocôndria. Quando esse é o caso, quando o oxigênio não chega até a mitocôndria, nós temos o que nós chamamos de anóxia. Não oxigênio. Não oxigênio, porque não está chegando oxigênio, certo? Mas vamos supor que o bolo de carne não era tão grande. E aí eu tô respirando mais pouquinho. E aí assim, ainda vai dar tempo de chegar a ambulância, vai chegar tudo. Se não resolver, eu vou morrer. Mas assim, mas ainda tô conseguindo trocar alguma coisinha, né? Então tá trocando, tá entrando alguma coisinha. E aí tá chegando alguma coisinha, né? Só que não tá chegando o suficiente. E aí quando eu tenho pouco oxigênio, eu tenho um quadro de hipóxia. Hipo, pouco, oxigênio. E aqui nós começamos a decifrar a grande charada. Tem um quadro de hipóxia, certo? Ai, Charles, mas você falou que é esquema. Calma, nós vamos chegar lá, calma. Mas beleza, vamos dar seguimento. Eu arranquei a bolota e voltei a respirar, feliz e saltitante, tá? Mas aí, e se eu tenho esse vaso aqui, né? Ou esse, ou qualquer um desses vasos. Vamos dar um zoom nele aqui. Esse daqui é meu vaso. E se eu pegar e apertar ele, ou se eu enfiar alguma coisa aqui, não dá pra enfiar uma bola de carne dentro do vaso, mas eu tampei, enfiei qualquer coisa aqui, ó. Aí o oxigênio que tá vindo pra cá, ele também não passa, né? E aí, esse sangue ele vai parar aqui. Porque tá tentando vir pra cá, mas tem essa bola impedindo. Então esse sangue ele vai começar a ficar aqui, né? Ele não vai passar pra cá. Ele não vai continuar o fluxo dele. E aí quando ele não continua o fluxo dele, eu tô derrubando as canetas tudo. E aí quando ele não continua o fluxo dele, nós temos o que nós chamamos de quadro de isquemia. Isquemia é quando o fluxo sanguíneo que chega até um local é reduzido, tá? Então, isquemia hipóxica. O que significa isso daqui? Significa que não está chegando oxigênio até a célula porque o sangue não está conseguindo chegar até lá para carregar. Conseguem perceber a diferença? No primeiro caso, da bola na traqueia, o sangue está circulando normal. Só que não está entrando oxigênio. Nesse caso aqui, o oxigênio não está chegando porque eu tenho uma constrição dos vasos sanguíneos que não permitem que o meu sangue chegue até a célula com oxigênio. Ai, Charles, mas não dá na mesma, só não vai chegar oxigênio antes de fazer. Não, a isquemia hipóxica é bem pior, tá? Mas a gente não vai ver isso porque senão o vídeo se alongaria demais. O oxigênio não está chegando na minha célula, a mitocôndria não está produzindo energia. Aqui, gente, eu vou pular muita coisa, tá? Porque
Basta vocês saberem que essa célula ela tenta sobreviver mesmo com o oxigênio não chegando, né? E tem todos os mecanismos, só que aí complicaria demais, ficaria muito extenso isso. Não está chegando, o mitocôndria não consegue gerar energia. A priori, essa célula ainda consegue sobreviver por um tempo, utilizando um pequeno estoque de glicogênio que tem nas células, tá? Esse glicogênio, por meio de glicose, pode gerar glicólise e a glicólise vai gerar energia para a célula. Qual que é o problema? Quando eu gero energia a partir da glicose, eu crio um ambiente um pouquinho ácido, tá? E aí você tem que lembrar que o sangue ele não está arrancando, porque o sangue, além de ele chegar com nutrientes, ele tira coisa velha da célula. O sangue não está circulando. Então, o ambiente ácido que vai sendo gerado, ele continua ácido, porque ninguém está limpando, tá? Então, uma das coisas que vai acontecer é que o ambiente começa a ficar ácido. A célula vai estar aqui num campo de batalha, tentando sobreviver e tal, e o ambiente está ficando ácido. E uma das coisas que vai acontecer aqui é que um dos funcionários aqui da célula, que se chama lisossomo, que guarda uma coisa que chama enzima, e essas enzimas, o que é uma enzima? Vamos dizer que ela é uma substância cujo papel é quebrar coisas velhas para ser jogada fora, tá? Só qual que é o problema? Esse lisossomo ele vai romper e vai extravasar essas enzimas todas, tá? Elas saindo, elas começam a destruir, porque o trabalho dela é esse, destruir. Só que ela começa a destruir a própria célula, ela vai arrebentando tudo aqui, tá? E ela arrebentando com tudo, ela vai chegar eventualmente a romper a membrana celular, tá? Quando ela rompe, aqui ó, rompeu. O que vai acontecer? Vai sair tudo. Nossa, que bosta de seta. Vai sair isso aqui tudo. Lembra que esse ambiente está ácido e que tem enzimas que digerem as coisas e que quebram tudo? Pois é. E aí o que acontece? Ela começa a destruir as células que estão próximas também. Tá? Então, supondo que o sangue ainda está chegando nessa célula aqui. Só que o conteúdo que está saindo dessa célula que morreu vai começar a destruir essa célula que está do lado também. Então, acaba que todo esse ambiente ao redor começa a morrer, começa a ser destruído, começa a ter morte celular, tá? Quando isso acontece, eu tenho uma necrose, tá? Necrose tem outras coisas, tá? Sempre lembrando, gente, estou sendo lúdico. Mas uma necrose é isso aqui, tá? Uma necrose causada por isquemia hipóxica. Qual que foi o estímulo? A falta de oxigênio começou a criar uma batalha celular lá dentro, a célula acabou morrendo, e mesmo as células que poderiam sobreviver, que está chegando oxigênio e tudo, ela também começa a ser destruída. Então aquele local vai sendo destruído, tá? Ué, Charles, mas o infarto não deveria ser no coração? Não necessariamente. Por quê? Porque o infarto é uma necrose causada por isquemia hipóxica, então pode acontecer em qualquer lugar, tá? É que no coração é famoso porque mata, né? Porque o coração é o órgão que, se ele sofrer esse evento e perder função, ele não bombeia sangue, e aí não vai chegar oxigênio em mais parte nenhuma do corpo, né? Então por isso que causa esse problema. E como que isso acontece no coração? A gente tem as artérias coronárias que banham, porque às vezes você pode pensar, ai Charles, mas o coração não está sempre cheio de sangue, como que pode faltar? Sim, só que é como Silvio Santos. Silvio Santos está lá jogando dinheiro, dinheiro, ei. Aquele dinheiro que ele está jogando, ele está distribuindo. Só que ele precisa receber dinheiro para ele poder pagar as próprias coisas e distribuir mais dinheiro, né? Então é isso. O sangue, ele vai jogar o sangue para o resto do corpo. Um pouquinho de sangue vai voltar para ele como em forma de um salário, para que ele receba esse oxigênio e possa trabalhar e continuar bombeando. Então, o sangue que está dentro do coração, ele não é utilizado pelo coração, tá? Ele vai receber por vasinhos como o resto do corpo todo. O sangue que ele mesmo bombeou. Então, o infarto de miocárdio é quando isso daqui acontece no coração. Um AVE, né, antigamente falava AVC, um acidente vascular encefálico, é quando isso aqui acontece no sistema nervoso. A diferença é que essa necrose isquêmica hipóxica, no corpo inteiro, geralmente, ela é o que a gente chama de acontece necrose de coagulação, tá? Porque tem coagulação proteica. No sistema nervoso, como praticamente não tem proteína estrutural, é uma necrose de liquefação, mas isso aqui a gente não vai falar porque não é importante. Só de curiosidade, se vocês quiserem pesquisar, tá? Pesquisem. Mas então, beleza. Vocês entenderam aqui o que é, né? Qual que é o normal e o que é o não normal que pode fazer com que as células comecem a morrer e que você sofra esse infarto. Beleza, mas e na vida prática, né, na vida real? Como é que isso acontece? Porque não vai ter uma bola de carne na sua artéria. Vamos lá então. Eu vou desenhar aqui um vaso sanguíneo, tá?
grandão. Aqui tá passando o sangue, né? E o sangue tá carregando o O2, tá? E aí, assim, o problema vai ser, eu preciso fechar isso daqui, né? Eu preciso fechar para que o sangue não passe, né? Porque aí a gente vai ter essa isquemia hipóxica e blá blá blá. Aqui no sangue, gente, não é só o oxigênio que passa, não, tá? Tem um monte de coisa. Tudo que circula pelo nosso corpo, boa parte, a esmagadora parte, é tudo pelo sangue, né? E aí, vamos ter algumas coisas que são interessantes, que são importantes. Vamos pelo mais famoso, que é o colesterol, né? Tem uma sequência de stories que eu coloquei em destaque, que tá escrito colesterol. Vai lá e olha, porque tem muita coisa, já daria muitos minutos só para explicar tudo isso de novo, então dá uma olhada lá, tá? Mas o que é importante você saber é que o VLDL maior dessas partículas, né? Porque na verdade, o VLDL, HDL, eles não são colesterol, mas eles carregam colesterol, são lipoproteínas que carregam colesterol. O HDL, ele é menorzinho e mais denso. Por que isso aqui é grandão? Porque o VLDL é quem mais carrega gordura, tá? Ele é o que mais vai ter triglicerídeos aqui. E a gordura, você já viu aquela foto, né? 1 kg de gordura, 1 kg de músculo. A gordura ela é muito maior, porque ela é pouco densa, né? Então você precisa de muito mais espaço de gordura. Então o VLDL ele é maior. Então quem que tem mais chance de parar aqui, de entupir esse vaso? VLDL, certo? Então por aí a gente já começa a tirar essa questão do colesterol total. Porque o colesterol total é a soma do seu VLDL com o seu HDL com o seu LDL. Então, se o meu colesterol total estiver muito alto, mas ele está muito alto porque meu HDL está alto, é um problema? Agora, se meu HDL está baixo, meu VLDL está alto, aí pode ser um problema, porque não é o total que interessa, né? Vocês podem olhar aqui a diferença de um para o outro. O HDL não vai entupir uma artéria, tá? Então aqui, ó, temos o VLDL é um fator. Ele por si só é importante? Ele por si só vai entupir? Esse aqui tá enorme, mas não significa que isso aqui vai estar aqui, tá? Ele sempre vai ser pequenininho. Então vamos colocar aqui VLDLs. E aí aqui os HDL, né? Isso aqui por si consegue entupir essa artéria? Aparentemente não, né? Aparentemente não consegue. Porque apesar de serem moléculas globosas de gordura maiores, ele é pequeno perto da grossura do vaso. Agora, o que é importante você saber? O VLDL ele não fica alto à toa, né? Lembra que eu falei que ele quem carrega a maior parte de triglicerídeos? Se o VLDL está alto, significa que seu corpo está fazendo um fenômeno que se chama lipogênese de novo. Lipo, gordura, gênese, fabricação, de novo, não é no sentido, isso aqui acho que é latim, não sei, não é de novo de mais uma vez, é de novo no sentido de nova, ou seja, seu corpo está produzindo gordura nova, produzindo gordura que não estava lá. Mas se está produzindo não é sempre novo? Não. Às vezes, muitas vezes você quebra a gordura que está dentro do seu corpo, só que você não utiliza, você reestoca. Quando você está fazendo lipogênese de novo, significa que você está pegando coisas que não eram gordura, transformando em gordura e jogando para estocar no seu corpo. Então, se seu VLDL está alto, significa que isso aqui está acontecendo, que você está engordando. Se essa pessoa está engordando, ela vai depositar a gordura na região que a gente chama de túnica, como se fosse a bordinha desses vasos aqui, tá? Então, ó, a gordura vai acumulando aqui. Ó, percebe que tem um estreitamento aqui já. Isso aqui não está por dentro do vaso. Isso aqui está empurrando o vaso. Então, ó, meu vaso já está mais estreito. E aí a pessoa está engordando. Eu estou engordando, eu vou enchendo de gordura toda a região do meu corpo. Quando eu vou enchendo de gordura, o que eu vou fazendo? Eu vou espremendo, né? Se eu tenho 5 pessoas no elevador, eu coloco mais uma. Ó, vai ficar um pouquinho mais apertado. Coloco mais um, vai apertando mais. Então, eu ir botando mais gordura ao redor do meu corpo vai fazendo com que eu tenha mais pressão sobre meus vasos, tá? Gente, o que é esse negócio de pressão? Vamos voltar lá para a física do ensino médio? Pressão, formulinha de pressão. Pressão, nossa, a caneta é diferente. Pressão igual força sobre área. Força sobre área. O que é força? Qual que é a fórmula de força? Força é massa vezes a aceleração sobre área. Então, quando você está lavando o quintal, você está na torneira lá. Vamos supor que essa aqui é a sua torneira. Tá? Sua torneira. A água está passando por aqui.
Qual que é a massa que tá passando? Vamos pôr que é 10, tá? Tá passando 10 kg de água aqui. Com uma velocidade, com uma aceleração, né? Tem uma aceleração da água sendo empurrada. Ela tá passando por qual área? Por essa área aqui, por esse espaço aqui, né? Então, ó, ela vai passar por essa área aqui. Só que aí a minha mangueira é curta, eu não consigo chegar até onde eu quero, não consigo chegar lá. O que eu faço? Eu não aperto a ponta aqui, ó. Eu aperto essa ponta, põe meu dedo aqui. Por quê? Porque aí a água vai passar só por esse espacinho aqui. Aí vamos supor que isso daqui, aqui antes era 10 e agora aqui é 5. Antes eu tinha o quê? Minha pressão antes, né, era 10, porque tá passando 10. Vamos colocar que a aceleração é 1, só para ficar igual. 10 vezes 1 dividido por 10, certo? Que é a área, força sobre área. Massa 10, aceleração 1, área 10. Então aqui 10 sobre 10. 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 10, 1. Então minha pressão era 1. Só que agora eu diminuí a área, porque eu apertei. Quando eu diminui a área, ficou 5 aqui, né? Antes era 10, agora tá 5. Então minha pressão agora é 10, porque a quantidade de água continua a mesma, só que ao invés de ser sobre 10, é sobre 5. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então eu aumentei minha pressão. Quando eu diminuo o calibre, eu aumento minha pressão. Entenderam? E aí qual que é o problema dessa pressão alta? Porque aparentemente não parece ter diferença, né? Quando a água está passando na mangueira, você aperta, a água não sai com mais força, você não sente ela empurrando, se você bate ela na parede, ela não... né? Qual que é o problema disso? Esse sangue vai passar com muita força aqui. Quando ele passa com muita força, ele está sempre se chocando com as paredes. Essa parede do vaso a gente chama de endotélio, tá? Ela está sempre se chocando com essa parede. Quando ela choca com força, ela começa a lesionar isso daqui. Tá? Esse endotélio começa a ser lesionado. Quando ele começa a ser lesionado, ele vai formando aqui, ó, umas pontinhas, né? Pontinhas aqui, vai machucando. Isso aqui vai se regenerando, sempre vai restaurando e tal. Só qual que é o problema dessas pontinhas que estão aqui? Que de vez em quando os glóbulos de gordura vão passando, porque lembra, a gordura é leve, facilmente ela adere aqui. Então muitas vezes, durante o processo de regeneração desse vaso, eu recupero, só que com bolas de gordura aqui no meio. Então, ó, eu estreitei mais ainda o meu vaso. E aí, você está engordando. Eu não vou nem entrar no mérito, gente, que tem uma coisa que a gente sabe, tá? Pessoas obesas são mais inflamadas do que as pessoas que são magras. Se você for magro, não, mas tem pessoa que também não cuida... Se você tiver exatamente os mesmos hábitos, só que em um você é obeso, no outro não, o obeso vai ser mais inflamado. Não vou dar um vídeo só para isso, mas se você quiser pesquisar, procure por adipocitocinas, tá? Que são as substâncias que os adipócitos soltam no corpo que são mais inflamatórias. Então você está engordando, né? E vamos supor também, eu não estou nem falando aqui, porque se você estiver consumindo triglicerídeos de cadeia média, não, vamos pegar pesado, tá? Você está engordando e você está consumindo coca, e você está bebendo, álcool é tóxico, inflama pra caramba, e você fuma, e não sei o quê. Então seu corpo já está inflamado. Seu endotélio, ele está mais suscetível, tá? Ele está mais frágil, ele está inflamado. Então, a pressão alta fica pior ainda, porque lesiona mais ainda esse endotélio. Tá? Então vamos fazer aqui o histórico. Comecei a comer porcariada e tal, eu comecei a engordar. Comecei a engordar, meu VLDL vai subindo, porque eu estou produzindo gordura que quem carrega é o VLDL. Tá? Enquanto isso, minhas artérias, meus vasos, a túnica também está acumulando um pouquinho de gordura. Enquanto isso, eu estou engordando meu subcutâneo e todo o meu corpo está ficando mais espremido, o que espreme mais esse vaso. Espremendo mais esse vaso, eu aumento a pressão com que o sangue é empurrado. E por estar ficando obeso, por estar engordando e por comer porcaria, meu endotélio está mais inflamado, o que significa que ele é mais fácil de se lesionar. Ele estando fácil de se lesionar, com o sangue passando com muita força, ele vai batendo nas paredes, essa parede vai se lesionando toda. Ela se lesionando, com o meu VLDL alto, ele vai grudando nessas paredes. Quando isso vai acontecendo, vai formando bolas de gordura, que é o que a gente chama de aterosclerose. Aterosclerose é quando você forma bolas ali, né? Ou então pode formar também trombos. Trombos são massas que se agregam e que coagulam e que se formam,
que não deveriam existir, não deveriam estar lá, e elas vão viajando. Quando ele é grande o suficiente para obstruir o vaso, para não deixar passar o sangue, a ponto de causar de poder causar um infarto, a gente chama isso de embolia, tá? Isso aqui é um êmbolo. Êmbolo é quando... E aí, gente, como vocês podem ver, isso aqui é uma bola de neve, né? Porque você tá engordando, VLDL vai subindo, aí você vai ficando cada vez mais com estreitamento nos vasos, e aí seus vasos vão ficando mais inflamados, e aí você vai aumentando a suscetibilidade disso aqui acontecer. Então o ponto não é só preocupar com a pressão, tá? Porque vamos supor que tem pessoas que têm uma maior predisposição a ter pressão elevada, né? Por questões que não tem nada a ver com isso aqui que eu tô falando. Se isso aqui não tá acontecendo, nada, ó, se eu tenho só um vaso e aí minha pressão eleva, significa que diminuiu. Ah, mas aí não vai lesionar o endotélio? Mas se eu não sou uma pessoa inflamada, ele vai lesionar muito menos. Se eu não tenho VLDL elevado, eu não vou ter coisas que vão agregar aqui, tá? Então, é multifatorial. E se meu VLDL estiver elevado? Então, mas você está com estreitamento dos vasos, aumentando sua pressão? Você está com o endotélio muito inflamado, que está sendo lesionado toda hora e precisando de reparação? Todas essas coisas são importantes, tá? E, gente, como vocês puderam ver, eu mostrei para vocês por A mais B, tá? Não estou sendo gordofóbico, não estou com mimimi, não. Isso daqui acontece muito mais se vocês estiverem engordando. Eu mostrei para vocês, tá? Eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha sido fácil de compreender. Então, não pensa só, tipo, eu tô obeso e não sei o que, tá, eu vou tomar um remedinho para diminuir meu colesterol, porque aí resolve o problema. Resolve. Seu endotélio tá menos inflamado? Você tá com menos estreitamento nos vasos? Você tá danificando menos o endotélio dos vasos sanguíneos? Só porque você diminui o colesterol? É um fator a menos, mas isso aqui tudo vai deixar de acontecer? Cuidem da saúde como um todo. Você tendo um perfil sistêmico menos inflamado, você impede que tudo isso aqui aconteça, beleza? E aí é isso, pessoal. Vamos fazer uma revisãozinha bem rápida? Eu inspiro, o ar desce pelos meus pulmões, ele vai chegar nos alvéolos, vai ser trocado, vai entrar oxigênio dentro dos vasos sanguíneos que estão circulando os alvéolos. Esse oxigênio vai até meu coração, que é uma grande bomba. Essa bomba joga esse oxigênio para os vasos do corpo todo. Esse oxigênio vai chegar até as células. A célula vai usar esse oxigênio pela mitocôndria para gerar energia. Energia para quê? Para a célula desempenhar o papel dela dentro do corpo. Esse conjunto de células desempenhando esse papel forma um tecido de um órgão que tem uma função específica. Essa função específica vai estar dentro de um sistema que um contribui com o outro, e o conjunto desses sistemas todos funcionando tem uma pessoa em pé saudável. Quando eu tenho um cenário onde se, por exemplo, eu estou engordando, meu VLDL, meus triglicerídeos estão altos, meu endotélio, eu sou uma pessoa inflamada, então meu endotélio vascular desses vasinhos aqui estão inflamados, o acúmulo de gordura vai estreitando esses vasos, eu acabo lesionando toda essa parede aqui dos vasos. Lesionando essa parede, essas bolotas de VLDL começam a ir se acoplando, juntando ali, grudando nessas paredes que estão lesionadas, formando ateroscleroses ou formando trombos que continuam circulando. Quando em algum momento fecha completamente esse vaso aqui, eu tenho uma isquemia hipóxica, que é o quê? O sangue não vai continuar passando por esse vaso, então ele não vai conseguir atingir uma célula que está lá na frente, e essa célula vai sofrer uma injúria por isquemia hipóxica, que é o sangue não chegando com oxigênio. Quando isso acontece, essa célula começa a passar por sofrimento até o ponto onde o excesso de ácido formado dentro dela, por ela estar fazendo energia a partir de glicólise, e o rompimento dos lisossomos que vão liberar enzimas, vai romper essa célula. Essa acidez e essas enzimas vão para as células do lado, que vão destruindo também e que destrói a outra célula. E esse conjunto de células destruídas por esse cenário eu chamo de necrose. Necrose causada por isquemia hipóxica, que caracteriza um infarto, tá? Então, se eu não quiser ter um infarto, seja em qualquer parte do meu corpo, eu tenho que prezar pelos meus triglicerídeos e VLDL baixo, tenho que cuidar para que minha pressão não esteja muito alta e que principalmente eu não tenha um perfil inflamatório no meu corpo, tá? Coisas que a gente pode ver, que a gente pode fazer exame de sangue. Como é que eu sei se estou inflamado? Exame de sangue, PCR, proteína C reativa, ferritina também, homocisteína. E tem algumas outras coisas também, mas basicamente é isso.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado para quem viu até aqui. Peço que vocês compartilhem isso com as pessoas. Vamos levar essa informação e ajudar o Charlie, né, gente? Porque, convenhamos, eu reduzi 50 horas de aula num videozinho pequenininho que eu tenho certeza que você entendeu. Então me ajuda, compartilha aí, joga nos seus stories, manda para grupo de família, manda para todo mundo e vamos todo mundo não infartar na nossa vida. Falou? Beijos, bitches!